dia, como nós já falamos aqui, especial, e eu parabenizo pelo seu nome. Segunda Reis, capítulo de número, glória a Deus pela vida da missionária aqui, a missionária Simona, essa bênção de Deus, né? Que nos conhece, a gente se conhece há muito, né? E também já foram bênção de Deus muitas vezes a nós, que eu louvo a Deus pela vida de você, reverência, mulheres de Deus, Deus abençoe. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia o Senhor, e veio credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Sempre adorando a Deus. Meus queridos, igreja de Jesus Cristo, os irmãos conhecem, as irmãs conhecem a história, mas antes de entrar nesse texto aqui, eu quero trazer algo muito importante para o coração dos irmãos. Quem lê a história sabe, as mulheres judias, elas tinham prazer de ter filho naquela época. Quanto mais filho uma mulher judia tivesse, mais abençoada ou reconhecida na sociedade ela seria. Ela seria chamada bem-aventurada, uma mulher bendita, uma mulher abençoada, uma mulher que tinha um futuro garantido. Primeiro, por quê? Porque filho, segundo a Bíblia, é sinônimo ou significa bênção de Deus. Quanto mais filho um casal, uma mulher tivesse, mas o futuro dela era garantido. Por que, pastor? Porque, segundo a história e a Bíblia Sagrada, quando essa mulher ou aquele casal ficasse velho, já não podendo mais exercer suas atividades, eram os filhos que iam cuidar, que iam trabalhar para manter o pai e a mãe. Então, se um casal não estivesse filho, o seu futuro era um futuro fracassado, era um futuro de fracasso. Por exemplo, se aquele pai, aquela mãe, eles viessem a envelhecer e estar sobre uma cama ou leito, quem iria cuidar? Quem iria mantê-los? Quem iria estar lá do lado dele? Eu me preocupei com algumas mensagens perguntando a algumas jovens que casaram-se agora há pouco, a gente já está conversando em algumas palestras, e em algumas palestras eu cheguei, pastor, e perguntei assim para tanto de mulher recém-casada e outras que já são casadas há anos, eu perguntei se elas tinham esse sonho de ter 3, 4, 5 meninos, e algumas disseram: Deus me livre, Deus me guarde. Algumas falaram assim, rindo. Eu perguntei por quê? Porque hoje filhos para algumas pessoas sinônimo de quê? De luta. Algumas mães preferem não engravidar para não ter dor de cabeça, como diz a história. Né? Parece que filho é um problema, parece que filho é algo que machuca a mãe. E filho não é isso, filho é bênção de Deus. Depende da criação, depende da mãe que o teve. Só que nós vamos ver aqui no texto
que uma mulher, ela casou-se com um homem. Este homem, no decorrer do seu relacionamento, do seu dia a dia, ela gera, ela engravida. Isso aqui é um dos maiores privilégios para uma mulher, porque essa dádiva foi Deus que deu para a mulher ser mãe, ser chamada de mamãe, ou mãe como seu filho chama. Olha que privilégio, porque você nasceu, cresceu, casou-se e agora se tornou mãe, e você vai ter esse privilégio de ser chamado mãe, mamãe. E não dizendo que algumas mães têm umas meninas que te amassam parecido com ela. É tão tempo que quando a gente pensa que até é irmãs. Eu já vi pessoas. E isso é uma honra para a mamãe. Só que quando esta mãe ela engravidou, essa família ficaram felizes da vida. Essa família, eles estão caminhando debaixo da potente de mão. A Bíblia diz que eles eram cristãos, eles eram crentes. O texto diz que o marido desta mulher, ele era temente a Deus. Temer a Deus aqui é ter respeito. Ele tinha um temor perante Deus, e não só perante os homens, mas era temeroso perante Deus e os homens. A ponto de que ele tinha uma conduta e um caráter, servia a Deus. Só que a morte, irmãos, ela vai chegar, ela não manda cartinha. Quando a gente começa a estudar sobre a morte, a gente vai entender que a morte não manda mensagem pelo WhatsApp, dizendo qual é o dia que vai entrar dentro da nossa casa. A morte não manda mensagem no mês, no Facebook, ela não manda mensagem no Instagram. Não. Ela entra dentro da nossa casa e leva a pessoa mais querida que a gente ama. E a gente fica se perguntando por que muitas das vezes. E essa mulher, um certo dia, ela se depara com essa situação. A morte entrou dentro da sua casa e levou o seu esposo, sua cara metade, aquele a quem ele ama. Perceba que o texto diz que ela tinha 2 filhos. Ela tinha 2 filhas. Só que a lei mosaica dava um direito, ou seja, quando o pai, que era o provedor da casa, ele falecia, a responsabilidade do provedor passava-se para o filho mais velho. Morrendo o provedor, o pai, o filho mais velho recebia a responsabilidade de manter a casa, de manter sua mãe, até o dia em que ela vivesse aqui sobre a face da terra. E a Bíblia vai dizer que essa mulher tinha 2. Ela tinha quantos filhos? Ela tinha 2 filhos. Então ela tinha um futuro seguro. Quando seu marido morreu, esse menino ainda é adolescente, mas ele enlouqueceu. Essa mulher começa a passar algumas dificuldades, algumas lutas, algumas batalhas. Ela está sofrendo por quê? Porque ela perdeu o provedor, ela perdeu o seu cara mercado, ela perdeu o amor da sua vida. E não é fácil perder alguém que a gente tanto ama. Se tem uma coisa que machuca a gente, é quando a gente olha para o lado assim e a gente não consegue ver aquela pessoa que a gente mais ama, aquela pessoa que cuida de nós, que nos ama, que estendeu a mão, que é um amigo, que é uma pessoa maravilhosa. Então essa mulher está sofrendo porque ela perdeu o amor da sua vida, perdeu o provedor da casa. Mas ainda lhe resta uma grande esperança, que é o seu filho. Só que em meio a esse cenário, em meio a essa dor, em meio a essa tribulância, a Bíblia diz que esse homem, antes de morrer, ele gera uma dívida. Há uma dívida que ele gerou. Só que após a sua morte, os credores, a quem ele devia, não perdoou. Em meio àquele cenário, em meio àquele todo sofrimento, daquela guerra, porque essa mulher está enfrentando uma grande batalha, uma grande dificuldade, com o coração machucado, ainda enfrentando a dor da perda, chega o credor, aquele a quem seu marido devia, bate na porta dela e diz para ela assim: mas viemos receber o dinheiro que o seu marido nos deve. Quando eu olhei esse texto, eu disse: esse homem não tem coração.
Porque algumas pessoas são assim. Elas não têm coração. Nos momentos mais difíceis da sua vida, ela aparece no seu cenário. Parece que ela quer te machucar. Parece que ela quer ver você, ou seja, na lama, no fundo do poço. Ela quer que você entre dentro do quarto e fique depressiva, opressiva. Mas eu vim debaixo da graça hoje do Espírito Santo dizer para as mães aqui, aleluia, que estão passando um período de batalha, algumas guerras que estão enfrentando, que há um Deus que cuida de vocês de maneira espetacular. Há um Deus que não abre mão de vocês. Há um Deus que está com as mãos estendidas, que vai dar graça para vocês, que vai cuidar de vocês, que vai proteger vocês. Já era para ter dado glória, não deu, perdeu. Há um Deus que vai cuidar de você, mamãe. Há um Deus que vai cuidar de você, que vai prover para você, que vai sustentar você, que vai dar toda, aleluia, todo cuidado para você. Enquanto você estiver aqui nessa terra, Ele vai cuidar de você. Só quem acredita nisso aqui. Só que algumas batalhas, ela é tão grande na nossa vida que a gente fica olhando para lá, para lá, pensando que estão fora. Porque tem momentos que as guerras, as batalhas são tão travadas que a gente acha que não tem ninguém do nosso lado, que a gente pensa que está só, que a gente pensa que vamos sucumbir com essa guerra, com essa batalha. Só que nesse momento, quando o credor está batendo na sua porta, essa mulher não entra para dentro do quarto, pastor. Ela não entrou para dentro do quarto e disse: para mim acabou, já era, já deu. Ela vai reagir, porque aqui tem uma mãe guerreira, aqui não tem uma mãe covarde, aqui tem uma mãe heroína, aqui tem uma mãe batalhadeira, defensora, protetora. Não deu glória. Aqui não tem uma mãe covarde, aqui tem uma mãe guerreira. Olha para cá, que não vai deixar o diabo botar as mãos sobre seus filhos, que não vai dar os seus filhos de mão deixada para serem escravos para o diabo, não. Ela vai reagir. Eu estou pregando para a mãe aqui, guerreira. Sabe, mãe guerreira aqui nessa noite, levante a mão para o céu e abre essa boca para a glória, porque nessa noite é uma graça de Deus sobre a vida de vocês. Quando o Gedor chegou para ela e disse: se você não nos pagar no dia determinado, eles determinaram um dia, nós vamos pegar os seus dois filhos. Escuta, o diabo quer tocar naquilo que você mais ama. Ele quer mexer no futuro promissor que Deus já determinou para a tua vida. Mas se eu tenho uma mensagem de Deus, aquilo que Deus te deu, o diabo não vai tocar. O diabo não vai mexer naquilo que é teu. A herança do Senhor. O filho que Deus te deu, o diabo. Eu estou pregando para a mãe. Não importa se seu filho está na igreja ou está fora, se ele está aqui ou está longe, há uma proteção de Deus a partir desse dia, a partir desse momento, sobre tua casa, sobre teus filhos, sobre tua família. Deus está dizendo: eu vou proteger, eu vou guardar, eu vou livrar, eu vou fazer o sobrenatural acontecer, porque eu tenho projeto na tua casa. Quando eles disseram que ia levar os dois filhos dela, ela poderia ter entrado dentro do quarto da sua casa, ter chorado no céu e disse: acabou, Deus. Deus não é, mas comigo acabou. Mas ela vai reagir. Ela se levantou. Ela disse: meus filhos não. Ela vai de encontro. Porque aqui, isso aqui, uma simbologia. Segundo a Bíblia, Eliseu tipifica Deus, símbolo do Deus Criador da terra. Escuta isso. Ela disse: não, meu marido é crente, eu sou crente, meus filhos são crentes, eu vou ao homem de Deus. Glória a ela. Quando ela encontra Eliseu, ela disse: profeta, fosse hoje, chegava numa igreja como essa aqui, trocar o jeito de Deus, foi o Senhor que me deu. Herança do Senhor, presente do Senhor. Mas a
aqui tem uma ameaça do diabo sobre meus filhos, Senhor. Eu estou à beira da perna, quero tomar meus filhos. Ela chega para Eliseu e diz assim: tu sabe que o meu marido temia ao Senhor. Ele gerou uma dívida e os credores vieram agora em busca do dinheiro, e como eu não tenho condições para pagar, eles disseram que vai levar o meu 2 filhos. Eliseu olhou para ela assim e disse assim: o que é que você tem em casa? Porque alguns homens daquela época, alguns tinham algumas condições, porque ninguém anda com uma plaquinha na testa dizendo assim: eu sou milionário. Ninguém anda com a plaquinha no corpo dizendo assim: eu sou rico. Nenhuma das mulheres daqui, por mais condições que tenha, ou por mais poder aquisitivo que tenha, não vai ficar uma plaquinha dizendo assim: não, lá na minha conta está registrada. Ninguém vai dizer. Então Eliseu também não tem uma bola, ele é profeta de Deus. Deus só usa na hora que quer. Entenda isso, que Deus não revela toda hora o que você tem, o que não tem, o que deixa de ter. Tem hora que Deus, quando quer revelar, Deus abre a porta da revelação, Deus mostra o que você está passando, o que você não está, o que você tem, o que você não tem, onde você mora, onde você não mora. Mas tem hora que Deus não vai abrir a porta da revelação. Você tem que abrir o coração, falar para o nome de Deus, falar para Deus o que está acontecendo na sua vida e na sua história. E ela vai dizer para o profeta assim: ó, tua serva não tem nada. Meu marido morreu, não deixou uma conta gorda, não deixou uma conta milionária, ele não deixou uma chácara, ele não deixou um cartão, ele não deixou nada. Lá em casa nós não temos nada. Aí ela lembra-se de uma botija de azeite, com todo de azeite que ainda restava dentro da sua casa. E ela diz para ele assim: você não tem nada, mas nós temos uma botijazinha, um pouquinho de azeite. É isso que nos resta, é o que tem dentro da nossa casa. Isso aqui vai ser suficiente para que Deus possa trazer uma grande multiplicação, para que Deus possa reverter a situação. E aí você vai olhar para ela assim e vai dizer assim: olha, você vai para casa. Chegar em casa, você vai passar em todas as suas vizinhanças. Porque crente é assim, crente tem vizinho, crente tem amigo na vizinhança, crente tem pessoas, aleluia, que nos momentos adversos vai estender a mão. Por isso que é bom você cativar pessoas maravilhosas. Por isso que é bom você ter pessoas do seu lado. Porque tem gente que diz assim: é melhor morar dentro de uma mata, assim, tá perto de ninguém. Porque, não mora não, porque na hora da dificuldade o negócio vai apertar. Deus vai usar teus vizinhos, Deus vai usar as pessoas que estão perto de você. Então ele disse: vai lá e pede vazia emprestada, mas pede muita e não pouco. O segredo é esse. Porque quem serve a Deus tem que entender que o Deus que você serve não é Deus de coisas mexerica, não é Deus de coisas raquíticas, não. Nosso Deus é Deus de coisas grandes. Nosso Deus é Deus de coisas grandes. Avisa para essa mãe aí, diga para ela assim: Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mamãe. Deus vai manifestar a sua glória na sua vida. Então quando Eliseu diz assim para ela: pegue muitas vazias, é porque ele já entende que o que Deus vai fazer na vida dela não é coisa pequena. E ela sai, obedece a Eliseu, porque aqui tem um segredo. Porque se vira a Deus, irmão, não é estufar o peito, colocar simplesmente, empinar o nariz e dizer: não, eu sou mulher de Deus, eu sou mãe, não é do meu jeito, é desse jeito, não falo mais, não peço nada a ninguém, se Deus quiser fazer isso, não, calma aí. Tem que obedecer para que um grande milagre aconteça. Você tem que estar enquadrada dentro desse padrão de obediência, porque quem está falando aqui tem legalidade e aleluia, graça perante Deus. Quem está falando aqui tem fé perante Deus. Quem está falando aqui é a boca de Deus. Quem está falando aqui é homem de Deus, não é mulher. Vai para casa e pede na tua vizinhança, pede muitos vasos. Só que tem porém, depois que tu pegar todos os vasos, entra na tua casa. O segredo, porque Deus tu vai operar um milagre fora da casa. É dentro da casa, é no lugar da crise, é no
no lugar em que você está sofrendo opressão, é dentro da sua casa. E a Bíblia diz que ela obedece a Eliseu, ela faz do mesmo jeitinho, ela pega vazia, mas ela pega muita. Só que quando ela junta todas as vazias, ela entra dentro da sua casa e ela vai fazer isso aqui é fantástico. Ela pega todos os vasos, entra dentro do quarto e ela coloca lá, só que tem porém, ela vai fechar a porta. Aleluia! Por que, pastor? Porque a ordem era: entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Porque o que Deus vai fazer, irmãos, aleluia, é tão grande que o diabo pode a qualquer momento querer atrapalhar a manifestação da glória de Deus. E o que Deus vai fazer é coisa secreta, depois é que vai ser propagada. O que Deus vai fazer é no secreto, pastor, que tem pessoas que não vão ver quando Deus estiver operando na vida de mamãe aqui. Não, eu vou repetir isso aqui. Deus vai operar na vida de mamãe aqui, vai ser no secreto a glória. Deus vai manifestar sua glória na vida de mamãe aqui, na casa de mamãe aqui, é no secreto. Por quê, pastor? Porque, aleluia, depois é que as mamães vão propagar, vão anunciar a glória de Deus. Entenda isso aqui, que nem todos os milagres que Deus vai fazer é público. Não, é para todo mundo ver, é para teu adversário ver. Ele vai ficar sabendo depois, vai tomar conhecimento do culto de ação de graça depois, vai saber da festa que você vai dar depois ele vai tomar o conhecimento. Por quê? Porque Deus, ele tem algo espetacular para o teu adversário. Avisa para a mamãe, diga assim: mamãe, Deus vai dar um susto no teu adversário. Diga para as mamães aqui nessa noite: Deus vai dar um susto no seu adversário. Por quê? Porque o adversário da alma das mamães já projetou, já arquitetou duas coisas. Se ela não pagar, nós vamos tomar o que ela tem, vamos levar o que é mais precioso. Segundo, nós vamos deixar ela cegada, nós vamos envergonhar ela, vamos humilhar ela. Só que Deus já tem surpresa para ele. Então fecha a porta, porque o negócio vai começar a acontecer. Quando ela entra dentro de casa, ela fecha a porta, só que ela vai pegar a botija, aleluia, a última botija que tem, um pouquinho de azeite. Deus não precisa de muito, Deus não precisa de uma quantidade enorme, é pouquinho. Avisa para essa mamãe que assim, é um pouquinho que você tem, que Deus vai multiplicar. É um pouquinho que você tem, através da sua fé, da sua dedicação, da sua coragem. Porque Deus olhou em você, viu uma guerreira, viu uma mulher valente, viu uma mãe determinada, viu uma mãe virtuosa, viu uma mãe, aleluia, que protege, uma defensora, uma mãe, aleluia, que tem amor pelos seus filhos. Deus viu isso. Sabe o que acontece? É que ela vai pegar aquela botija com um pouquinho que tem. Deus vai usar, escuta isso, a botija com um pouquinho que tem. Quando ela vai fazer isso aqui, ela vai deitar uma na outra. Aí vem a ação divina. Aí vem agora a multiplicação. A Bíblia diz que há um fluido azeite dentro da casa daquela mulher. A botija começa agora fluindo azeite da botija que tinha um pouco de azeite para que ela está enchendo. Ela vai encher os vasos e dando para o seu filho: vai guardando, meu filho. Os filhos vão trazendo vasilha e elas vão enchendo. Quanto mais elas traziam, faz o vazio, mais ele enchia e colocava parte. Quanto mais o azeite ela enchia, mais azeite jorrava. O azeite está fluindo na casa daquela mulher. E azeite aqui é símbolo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E se o Espírito de Deus ainda há na tua vida, tenha certeza de que milagres vão acontecer. Você vai viver o extraordinário de Deus. Então o azeite fluiu
ali a casa da mulher é tomada pelos azeites, os vasos estão cheios. Só que uma hora, irmão, todos os vasos estão cheios, a ponto de que ela vai dizer assim: filhinho, traga mais um vaso. E ele vai olhar para a mamãe dele assim, com aqueles olhos brilhantes, porque quando a Vitória chega de cabeça baixa. Quando a Vitória chega de andar pelos cantos assim, fazendo biquinho. Chega de andar com a carinha triste, botando caramujo lá no WhatsApp do Facebook. Chega disso. Quando a Vitória chega, a gente tem que colocar um sorriso no lado. Assim, olhar na cara de Satanás e diz: Deus mudou a minha história. Quando a Vitória chega, é assim: os filhos pulam, as filhas pulam, se tiver marido pula, a mãe começa a cantar, ela vai buscar louvor, aleluia, até dos anos 70, mas ela começa a cantar dentro de casa, porque está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Chega, a gente não tem motivo mais para ficar bicuda, não, nem empurrada. A gente tem que cantar, O diabo tem que ouvir nossos gritos, nosso amor tem que ouvir a gente cantando. Eu estou vendo, mãe, aqui, eu estou pregando para a mãe aqui que minha mãe já tem canto preso nessa garganta aqui. Eu vou profetizar nessa mãe porque nós já vamos terminar aqui. Olha para cá, se prepara, mamãe, porque por esses dias você vai cantar, gritar, saltar. Há uma festa já preparada por Deus para a sua vida. E naquele momento eles olham assim, ela olha para ele com aquele sorriso e diz assim: meu filho. Ela olha e diz: mamãe, acabou, está todo cheio, não tem mais o que colocar. E a Bíblia diz que o azeite vai parar, porque não há mais vaso naquele momento. Só que ela pega e enche pronto naquele momento, e ela vai fazer o quê? Ela vai voltar lá, falar no nome de Deus. Olha para cá para nós entender isso aqui, mamãe. Quando Deus começa a fazer um milagre na tua casa, não se ausenta do homem de Deus. Não. Porque eu conheço pessoas que na hora que Deus mudou sua história, abençoou, tchau igreja, tchau homem de Deus, tchau Jesus, tchau Espírito Santo, acabou. É somente Ponta Verde, Pajuçara, Jatimuca, é somente Tuna de Marapé, e lá vai investir, mais investir. A mulher de Deus não, a mulher de Deus ela vai em busca do nome de Deus. Porque na hora da dificuldade a gente vai bater na porta de Deus. E se tem uma coisa que move o coração de Deus é ingratidão, que faz o coração de Deus ficar triste, é ingratidão. Todas as vezes que nós recebemos uma bênção e que nós não volta para agradecer, ou que nós somos gratos, isso deixa o coração de Deus triste e o Espírito Santo muito mais ainda. Porque é ingratidão. Ele é um pecado que habita no coração de muita gente. Isso é terrível. Quer viver milagre todos os dias da sua vida, seja grato a Deus. Agradeça a Deus. E ela volta e chega assim, pastor. Ela chega lá, bate na porta do nome de Deus, quando ele sai, ela está com um sorriso, cara, contente. E ela diz: olha para ela, não vai com aquela cara de choro, de preocupada. Ela está contente. E o homem de Deus olha para ela, ela diz assim: homem de Deus, eu estou vivendo o extraordinário de Deus. Eu estou vivendo um momento de glória. Lá em casa tem azeite por todo que canta, a casa está lotada. Deus operou na nossa casa, Deus mudou a nossa história. Aí eu disse: olha para ela, eu estou feliz por isso. Só que o homem de Deus, eu quero a direção. A bênção chegou, mas eu não posso tomar decisão precipitada. Porque olha para cá, quando você não, escuta a mamãe, quando Deus abençoa a tua casa, quando Deus abençoa os teus filhos, quando Deus abençoa você, e que você acha que já é dono do seu nariz, que pode fazer, que sabe o que fazer, não, a primeira coisa não, eu tenho que fazer isso, vou comprar aquele carro, aquela moto, eu vou comprar isso. Não pede uma direção ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Lá na frente você vai quebrar a cara. E olha que mulher sábia, olha para essa mãe aqui, a sabedoria dela. Ela chega perante a dizer assim: a bênção aconteceu, um milagre, a casa está cheia de azeite, eu estou feliz demais, mas eu quero saber o que eu faço com tudo aquilo que aconteceu na casa. Eu quero uma direção.
que o Senhor me explique, eu quero que o Senhor me diga o que eu faço. Aí Eliseu olhou para ela com a sabedoria de Deus. Ele disse assim: eu quero que você coloque uma praquinha lá na tua casa. Agora vende-se azeite puro, original. Agora você não é uma pobre falida, uma bisvalida, uma mãe falida, não. Você agora é uma empresária abençoada por Deus. Tem azeite. Segunda a história vai dizer que naquela época houve uma grande crise. Olha para cá. Quem lê a história sabe que havia uma crise muito grande, uma crise existencial, porque isso aconteceu após o período em que Elias profetizou, mais ou menos 3 anos e meio. Então uma seca veio. A azeitona não produziu, o azeite naquela época estava em escassez. Olha o que Deus permite, olha a situação. Deus cria a situação, Deus permite situação para mudar a escola de mãe. Aí tem uma mãe que a lei está acontecendo, fica procurando, fecha a boca. Toma cuidado, não abra a boca, não fala besteira. Porque tem mãe que é assim, tem mãe que é assim. Na hora da dificuldade, Deus diz assim: porque eu nasci, sei para quê? Parece que eu nasci para sofrer, Deus está me vendo. Eu sou uma pobre, uma ré, nasci para me ler, aleluia, no esteio. Não, calma, cuidado, porque a tua palavra tem poder. Abre tua boca para te abençoar, não abre tua boca para se amaldiçoar, não abre sua boca para maldizer, porque aquele que te chamou, aquele que tu serve, está no controle de todas as coisas. Fala para esse crente que está do seu lado e diga: Deus não perdeu o controle. Está difícil, tá apertado, tá, a luta está grande, tá complicado, tá, o cenário parece que está, aleluia, complicado, a seca é grande, a crise é grande, a porta fechou, o negócio está complicado, mas Deus ainda está no controle da tua vida. Deus ainda está no controle. Pastor, se Deus está no controle, por que nós passamos por isso? Por que enfrentamos isso? Calma, é uma fase, oh glória. Deus permite